Especialistas apontam: traumas na infância são quase sempre responsáveis por sofrimentos que acompanham a pessoa na adolescência e, às vezes, pela vida fora. Mas hoje, eu não vou falar da parte que já conhecemos do trauma. Vou falar daquela parte oculta, onde ele pode se transformar no seu maior potencial. Eu sobrevivi ao que deveria ter me quebrado. É exatamente o que você está pensando. Um trauma. Quando eu ainda era uma criança, eu carreguei esse trauma por décadas, sem nem saber que ele estava dirigindo a minha vida. Mas como eu disse, hoje eu não vim falar de dor. Eu vim falar do momento exato em que você retoma o volante e descobre que ainda dá tempo de viver com sentido. Passei alguns dias em silêncio recentemente, sem postar nada. Não fiz isso para sumir, mas para equilibrar a mente e o corpo. Eu estava tentando entender como agir para curar um trauma de infância que vou te contar agora. Eu perdi meu pai aos 12 anos, e um ano depois, aos 13, eu perdi a minha mãe. Só agora, quase 45 anos depois, eu percebi algo que mudou tudo. Esse trauma tinha assumido o volante de muitas decisões na minha vida, sem que eu sequer tivesse consciência disso. Nesse tempo de silêncio e reflexão, eu cheguei a 3 conclusões muito importantes que eu quero compartilhar com você hoje. A primeira é que o trauma não precisa desaparecer. Ele só precisa não estar mais no controle. A segunda é que a sombra formada por esse trauma não precisa ser combatida. Ela só precisa ser iluminada. E a terceira, que para mim é a principal, o que muda com essa descoberta é que agora sou eu quem segura o volante, e não mais o trauma. O que eu estou te dizendo não é misticismo, nem alguma promessa vazia. É pura coerência interna. Vou te dar um exemplo bem prático da minha vida. Eu sempre quis ser rico, e não há absolutamente nada de errado nisso. Quem não quer conforto, viagens, uma casa legal, um carro bom, viver experiências incríveis? O problema é que o trauma estava lá, escondido, me paralisando. E a riqueza, como eu sonhava, nunca chegou de fato. Depois desse período meditando, eu finalmente entendi. O dinheiro nunca teria sido um substituto para o que eu realmente buscava. O trauma não bloqueou apenas o dinheiro. Ele me transformou num refém. Eu vivia em um estado de vigilância constante, com um medo paralisante de perder tudo de novo, de perder as pessoas que eu amo, de perder o que eu construí. Eu estava tão ocupado tentando não perder, que esqueci do mais importante: agir e viver de verdade. Quem chega a esse ponto de clareza, percebe uma coisa fundamental. A vida não é mais sobre acumular. Não é que eu não queira mais ter dinheiro, mas a pergunta muda. Agora é: por que ter? Para quê? Não é mais sobre conquistar coisas, mas sobre se conquistar. É sobre se entender, para então poder espalhar mais vida, mais sentido, e não para controlar nada nem ninguém. Quando você chega a esse ponto, entende que a questão é sobre agir, onde o agora pede ação. É viver plenamente no momento presente. E quando essa nova onda de consciência entra na alma, não dá mais para negociar. Ou você age de acordo com ela, ou o desconforto interno só cresce, independente de todo o conforto material que você venha conseguir. E não é porque alguém está te punindo ou te castigando. É simplesmente porque tudo aquilo que não eleva a sua alma, que não ressoa com a sua verdade, começa a perder o sentido. A ideia não é largar o mundo, se isolar numa montanha, nem deixar de querer prosperar. É simplesmente parar de usar o mundo material como uma distração, como uma fuga da sua própria dor e do seu próprio potencial. E o mais curioso é que quando o seu pensamento, o seu corpo e as suas ações se alinham nessa coerência, muitas das questões materiais que antes pareciam impossíveis começam a se resolver sozinhas. Não como um objetivo final, mas como uma consequência natural desse alinhamento. O erro que muitos de nós cometemos, e que eu cometi por tanto tempo, foi sempre inverter a ordem. Primeiro, a gente precisa encontrar essa coerência interna, essa paz. Depois, todo o resto encontra o seu devido lugar. A prosperidade, os relacionamentos, a saúde, tudo flui. Eu sobrevivi ao que tentou me quebrar. Mas hoje, eu não sobrevivo mais. Hoje, eu escolho dirigir. E se você chegou até aqui, se você ouviu toda essa história, talvez seja porque você também sente dentro de si que ainda dá tempo de viver com sentido. Já que é assim, está esperando o quê? Viva! Escolha pegar o volante da sua vida agora. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Até a próxima.